Fernando Costa, um empresário de sucesso no ramo da contabilidade, observava atentamente através do vidro espelhado de sua sala. Nos últimos meses, pequenas quantias de dinheiro haviam desaparecido do escritório e ele estava determinado a descobrir o responsável. Com um plano em mente, Fernando deixou o cofre de sua sala propositalmente aberto, com um maço de notas de alto valor visíveis, como um convite tentador. Ele se escondeu, aguardando o momento em que alguém passaria pelo corredor naquela manhã de quinta-feira. Assista até o final. Essa história vai te surpreender. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Enquanto isso, Clara Mendes, uma dedicada funcionária da equipe de limpeza da Costa Contabilidade, empurrava seu carrinho pelo corredor. Há 5 anos, seus passos eram marcados pelo cansaço acumulado, resultado de uma rotina árdua e de problemas pessoais que pesavam em seus ombros. Ao se aproximar da sala de Fernando, Clara notou algo incomum. O cofre estava escancarado, revelando pilhas de dinheiro que brilhavam sob a luz do escritório. Fernando prendeu a respiração, o coração batendo forte. Era o momento da verdade, mas o que se seguiu deixou completamente perplexo. Clara parou diante do cofre, olhou ao redor para certificar-se de que estava sozinha. Então, fez algo que Fernando jamais esperaria. Ela se ajoelhou ali mesmo, em frente ao dinheiro, e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um pranto profundo, desesperado, que ecoava pelo corredor vazio. Fernando permaneceu, imóvel atrás do vidro. Aquela não era a reação de alguém que pretendia roubar. Era o lamento de uma alma que carregava um fardo insuportável. Clara pegou um pano de limpeza e, com as mãos trêmulas, começou a limpar cuidadosamente ao redor do cofre, evitando tocar nas notas. Entre soluços, ela murmurava palavras que Fernando não conseguia distinguir. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela se levantou, fechou delicadamente a porta do cofre e continuou sua limpeza como se nada tivesse acontecido. Fernando saiu de seu esconderijo, o coração apertado pela cena que acabará de presenciar. Ele precisava entender. "Clara!" chamou ele, enquanto ela se afastava pelo corredor. Ela se virou, limpando rapidamente os olhos com a manga do uniforme. "Sim, senhor Fernando. Precisa de algo? Pode vir aqui um momento. Gostaria de conversar com você." O rosto de Clara empalideceu. Ela assentiu e o seguiu até a sala, as mãos apertando nervosamente o cabo do esfregão. "Sente-se, por favor." Fernando indicou uma cadeira. "Não precisa, senhor Fernando. Posso ouvir em pé mesmo." "Por favor, sente-se." Clara obedeceu, mantendo os olhos baixos. "Clara, há quanto tempo você trabalha aqui?" 5 anos, senhor Fernando. Sempre fui pontual. Nunca faltei sem avisar." "Eu sei. Por isso estou confuso. Posso te fazer uma pergunta direta?" Ela assentiu, preparando-se mentalmente para o pior. Há alguns minutos, eu a vi chorando na frente do meu cofre aberto. "Pode me explicar o que aconteceu?" Clara fechou os olhos. Sua pior suspeita havia se confirmado. Ele tinha visto tudo. "Eu não peguei nada, senhor Fernando. Pode revistar minha bolsa, meu carrinho, minhas roupas. Não peguei nenhum centavo." "Eu sei que não pegou. A pergunta é, por que estava chorando?" As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas desta vez ela não tentou escondê-las. "Porque faz 3 meses que não recebo meu salário, senhor Fernando. E quando vi todo aquele dinheiro ali, pensei na minha mãe no hospital, nas contas que não consigo pagar, na fome que ela deve estar sentindo, porque não consegui comprar as medicações dela hoje de manhã." Fernando sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Como assim não recebe há 3 meses? Isso é impossível. Eu autorizo todos os pagamentos pessoalmente. O senhor Ricardo Almeida me disse que a empresa estava passando por dificuldades, que os salários dos funcionários da limpeza tinham sido suspensos temporariamente." "Ricardo Almeida, meu gerente financeiro." "Sim, senhor." Fernando ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Clara, por que não veio falar comigo antes?" "Ele disse que se alguém reclamasse direto para o senhor, seria demitido na hora. E eu preciso deste emprego, senhor Fernando. Mesmo sem receber, eu preciso manter minha carteira assinada por causa do plano de saúde da minha mãe." As peças começavam a se encaixar na mente de Fernando.
Há meses, ele vinha autorizando os pagamentos normalmente. Se Clara não estava recebendo, onde estava indo o dinheiro? Me conta uma coisa, Clara. Fernando pediu, sua voz agora mais suave. Outros funcionários também estão sem receber. Ela hesitou, olhando para o chão. Eu não posso falar pelos outros, senhor Fernando. Pode sim. Preciso saber a verdade. A dona Lúcia da cantina não recebe há 2 meses. O senhor Pedro da segurança está há 4 meses. A Ana da recepção há 6 semanas. Fernando se levantou bruscamente, caminhando de um lado para outro da sala. E todos vocês ficaram em silêncio. Por quê? Porque o senhor Ricardo Almeida disse que se alguém fizesse denúncia, ele tinha como provar que estávamos furtando material da empresa. Disse que tinha documentos que comprovariam isso. Que tipo de documentos? Não sei, senhor Fernando. Só sei que ele mostrou para o senhor Pedro papéis com a assinatura dele, dizendo que era uma confissão de furto. O senhor Pedro jura que nunca assinou nada disso, mas o papel tinha a assinatura dele igual. Fernando sentiu a raiva subindo pela garganta. Ricardo Almeida havia falsificado documentos para chantagear os funcionários. Clara, escuta bem o que vou te dizer. Você vai continuar trabalhando normalmente. Não vou demitir ninguém, mas preciso que não comente com ninguém sobre nossa conversa de hoje. Pode fazer isso por mim. Claro, senhor Fernando. E sobre o seu salário, quanto você está devendo por causa desses 3 meses? Clara baixou a cabeça envergonhada. Perdi minha casa mês passado, senhor Fernando. Eu e minha mãe estamos morando num quarto alugado no Capão Redondo. Devo 3 meses de aluguel lá também. As medicações da minha mãe custam R$ 400 por semana e eu tenho conseguido comprar só de 15 em 15 dias. Que problema de saúde sua mãe tem? Diabetes e pressão alta. Ela tem 78 anos e não consegue mais andar direito. Precisa de remédio controlado e consulta com cardiologista todo mês. Fernando calculou mentalmente. Se Clara ganhava R$ 1.200 por mês, em 3 meses eram R$ 3.600 que ela não havia recebido, mais o aluguel atrasado, mais as medicações. Clara, vou te fazer uma proposta. Vou te dar um adiantamento do seu salário hoje mesmo. R$ 300 é o que tenho na carteira agora. Amanhã cedo resolvo o resto. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente. Senhor Fernando, eu não posso aceitar dinheiro de favor. Não seria certo. Não é favor, é seu direito. Esse dinheiro já era seu há 3 meses. Mas se o senhor Ricardo Almeida descobrir, deixe o Ricardo comigo. Você não precisa se preocupar com ele. Fernando tirou a carteira do bolso e entregou as notas para Clara, que as recebeu com as mãos tremendo. Muito obrigada, senhor Fernando. A senhora vai poder tomar os remédios hoje. Depois que Clara saiu, Fernando ligou imediatamente para seu contador, Dr. Antônio. É o Fernando. Preciso que me mande por e-mail o extrato detalhado de todos os pagamentos de funcionários dos últimos 6 meses. Claro, Fernando, mas não era o Ricardo Almeida quem cuidava dessa parte. Exatamente por isso que estou pedindo. Mande direto para mim. 1 hora depois, Fernando analisava os extratos bancários com crescente indignação. Todos os pagamentos haviam sido autorizados e transferidos normalmente. O problema era que o dinheiro não estava chegando aos funcionários. Ricardo Almeida chegou ao escritório por volta das 2 da tarde, como sempre, sorridente e confiante. Boa tarde, Fernando. Como foi amanhã? Preciso falar com você. Vem na minha sala. Claro. O que foi? Assim que fecharam a porta, Fernando foi direto ao ponto. Ricardo, há quanto tempo nos conhecemos? Uns 15 anos, não é? Desde que você abriu a empresa. Por quê? Porque preciso te fazer uma pergunta muito séria e espero uma resposta muito honesta. Ricardo mudou de postura, percebendo a gravidade no tom de Fernando. Claro, pode perguntar. Os funcionários da limpeza, segurança e cantina estão recebendo seus salários em dia. Ricardo hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Claro que estão. Por que pergunta isso? Tenho certeza absoluta.
Todos os pagamentos são feitos pontualmente todo dia 5. Fernando abriu o notebook e virou a tela para Ricardo. Então me explica isso aqui. Na tela estavam os extratos bancários mostrando todas as transferências realizadas nos últimos meses. Não estou entendendo. Fernando, aqui está tudo certo. Todos os pagamentos foram feitos. Foram feitos? Sim. A pergunta é, onde foi esse dinheiro? O rosto de Ricardo ficou ligeiramente mais pálido. Como assim? Para onde foi? Foi para as contas dos funcionários, obviamente. Ricardo, conversei hoje de manhã com a Clara. Ela não recebe salário há 3 meses. Isso é impossível. Deve ser algum mal-entendido. Mal-entendido? Ela perdeu a casa. Ricardo, está morando num quarto alugado com a mãe doente porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Fernando, eu não sei o que está acontecendo. Vou verificar imediatamente o que pode ter ocorrido. Já verifiquei. O dinheiro saiu da nossa conta, mas não chegou na conta dela, nem na do Sr. Pedro, nem na da Dona Lúcia, nem na da Ana. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Deve ser algum problema bancário. Vou entrar em contato com o banco agora mesmo. Não precisa. Já entrei em contato. O banco confirmou que todas as transferências foram realizadas para as contas corretas. O problema não é bancário, Ricardo. Então não sei o que pode ser. Talvez eles tenham mudado de conta e não avisado. Ricardo, para de mentir para mim. O clima na sala ficou tenso. Ricardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eu não estou mentindo. Fernando, não sei o que está acontecendo. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vou ligar para o banco agora na sua frente e pedir para eles confirmarem os números das contas para onde dinheiro foi transferido. Ricardo engoliu seco. Não acho necessário. Confio na sua palavra. Mas eu não confio na sua. Então vamos ligar. Fernando pegou o telefone e discou para o banco. Alô, gostaria de falar com o gerente da minha conta, por favor. Fernando Costa da Costa Contabilidade. Ricardo se levantou abruptamente. Fernando, eu preciso sair para resolver um problema urgente. Conversamos sobre isso depois. Seita, mas é urgente. Eu disse para sentar. Ricardo obedeceu, mas estava visivelmente nervoso. Alô, gerente. Preciso verificar os números das contas para onde foram feitas algumas transferências nos últimos meses. Pode me ajudar? Fernando anotou os números das contas enquanto falava com o gerente. Quando desligou, comparou com os números que tinha nos arquivos da empresa. Ricardo, a conta da Clara termina em 4.658, certo? Eu não lembro de cabeça os números das contas de todos os funcionários. Segundo o banco, o dinheiro do salário dela foi transferido para uma conta terminada em 9.432. Você sabe me dizer de quem é essa conta? Ricardo ficou em silêncio. Ricardo, estou te dando uma última chance de me contar a verdade. Fernando, eu posso explicar tudo, mas não é o que você está pensando. Então, explica. Eu criei uma conta centralizadora para facilitar o controle dos pagamentos. O dinheiro vai primeiro para essa conta e depois eu redistribuo para os funcionários. Porque nunca me falou sobre essa conta. Porque é um processo temporário. Era para simplificar a contabilidade. E porque os funcionários não estão recebendo. Deve ter havido algum problema na redistribuição. Vou resolver isso imediatamente. Fernando se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para Ricardo. Sabe o que mais me deixa furioso nessa história toda, Ricardo? O quê? É que a Clara me contou que você ameaçou os funcionários. Disse que se alguém reclamasse seria demitido e que tinha documentos falsos provando que eles estavam furtando. Ricardo ficou pálido. Isso é mentira. Eu nunca ameacei ninguém. Mentira? Então me explica por que o Sr. Pedro acredita que você tem uma confissão de furto assinada por ele. Eu? Deve ter havido um mal-entendido. Fernando se virou para encarar Ricardo. Quantos anos de amizade jogados fora? Ricardo. Quantos anos? Fernando, eu posso explicar tudo. Me dá uma chance.
Você tem até amanhã às 8 da manhã para depositar todo o dinheiro nas contas corretas dos funcionários. Todo o dinheiro com correção pelos meses de atraso. Ricardo, e quero todos os documentos que você está usando para chantagear meus funcionários na minha mesa. Todos. Não existe chantagem. Fernando, você está entendendo errado. 8 da manhã. Ricardo, não me obrigue a tomar medidas mais drásticas. Ricardo saiu da sala cabisbaixo e Fernando ficou sozinho, tentando processar tudo que havia descoberto. 15 anos de amizade e confiança jogados no lixo. Naquela tarde, Fernando decidiu conversar pessoalmente com cada funcionário que havia sido lesado. A primeira foi Dona Lúcia da cantina, uma senhora de 62 anos que trabalhava na empresa há 8 anos. Dona Lúcia, pode vir aqui um minutinho. Claro, senhor Fernando. Fiz alguma coisa errada? Não, pelo contrário, quero me desculpar. Se desculpar, por quê? Soube que a senhora não está recebendo seu salário há 2 meses. O rosto de Dona Lúcia se fechou imediatamente. Quem foi que falou isso para o senhor? Isso não importa. Importa que não sabia e quero resolver. Senhor Fernando, o senhor Ricardo Almeida me disse que se eu viesse reclamar para o senhor, ele ia mostrar os papéis provando que eu estava levando comida da cantina para casa. Que papéis? Ele disse que tinha filmagem minha colocando coisas na bolsa. Dona Lúcia, a senhora já levou alguma comida da cantina para casa? Ela baixou a cabeça envergonhada. Uma vez só, senhor Fernando. Meu neto estava internado e eu não tinha dinheiro para comprar nada para ele comer. Peguei um pão de açúcar e um suco, mas foi só uma vez, eu juro. E pagou depois. Paguei sim. Descontei do meu salário no mês seguinte. Então não houve furto nenhum. A senhora comprou a comida, mas o senhor Ricardo Almeida disse que isso não importava, que podia ser interpretado como furto. Fernando balançou a cabeça indignado. Dona Lúcia, a partir de amanhã a senhora volta a receber normalmente e vou depositar hoje mesmo que a senhora tenha a receber dos 2 meses atrasados. As lágrimas apareceram nos olhos da senhora. Muito obrigada, senhor Fernando. A senhora vai ficar muito feliz. A senhora, minha esposa, ela está internada faz 1 mês. Não consegui pagar o particular e tive que levar ela para o SUS, mas lá não tem os remédios que ela precisa. Fernando sentiu um aperto no peito, mais uma família destruída pela ganância de Ricardo. Que problema sua esposa tem? Câncer no pulmão, senhor Fernando. Ela nunca fumou na vida, mas pegou essa doença maldita. Os remédios custam R$2.000 por mês. Dona Lúcia, vou te dar um adiantamento agora, R$500, e amanhã deposito o resto. Senhor Fernando, eu não tenho nem palavras para agradecer. Depois foi a vez do senhor Pedro, o segurança, um homem de 55 anos, pai de 4 filhos. Senhor Pedro, preciso falar com o senhor. Pois não, patrão. Soube que está com problemas financeiros. Senhor Pedro ficou tenso imediatamente. Não estou reclamando de nada, patrão. Sei que a empresa está passando por dificuldades. Que dificuldades? O senhor Ricardo Almeida explicou que os salários estavam atrasados por causa da crise. Senhor Pedro, essa empresa não está passando por crise nenhuma. Alguém está mentindo para o senhor. Como assim? Patrão? Ricardo Almeida está desviando o salário de vocês. Eu autorizo os pagamentos todo mês, mas o dinheiro não chega nas contas de vocês. Senhor Pedro ficou em silêncio, processando a informação. Então, quer dizer que o senhor está sendo roubado há 4 meses. Mas ele mostrou uns papéis dizendo que eu tinha assinado uma confissão de furto. Disse que se eu reclamasse ia me denunciar. Que furto? Ele disse que eu estava dormindo no plantão e que isso era abandono de posto que dava para interpretar como furto de salário. O senhor já dormiu no plantão. Senhor Pedro hesitou. Uma vez só, patrão. Foi no dia que minha filha nasceu. Passei a noite toda no hospital e vim trabalhar direto. Acabei cochilando umas 2 horinhas de madrugada. E avisou que estava cansado. Avisei sim, mas não tinha ninguém para me cobrir. Então não houve abandono de posto. O senhor estava cansado por um motivo justo.
O senhor Ricardo Almeida usou isso para te chantagear. Não se preocupe, o senhor vai receber tudo o que é seu. Fernando também conversou com Ana, a recepcionista, que estava 6 semanas sem receber. Ela contou que Ricardo a ameaçou com a demissão, alegando que ela havia cometido erros graves no registro de clientes e que tinha provas documentais disso. Fernando a tranquilizou, garantindo que tudo seria resolvido e que ela não seria prejudicada. Nos dias seguintes, Fernando agiu rapidamente. Ricardo Almeida foi demitido e todas as medidas legais foram tomadas. O dinheiro desviado foi recuperado e depositado nas contas corretas dos funcionários, com as devidas correções. Fernando implementou novas políticas de transparência e comunicação interna, garantindo que todos os funcionários tivessem acesso direto a ele para qualquer problema ou dúvida. 2 anos depois, a Costa Contabilidade havia se tornado a empresa mais respeitada da região, não apenas pelo seu sucesso financeiro, mas pela forma como tratava seus colaboradores. Fernando nunca mais precisou fazer testes de honestidade. Ele havia criado um ambiente de confiança mútua, onde a honestidade era natural e valorizada. E sempre que alguém perguntava qual havia sido o segredo do sucesso da empresa, Fernando contava a história do cofre aberto e da funcionária da limpeza que chorou ao invés de roubar. O segredo, ele sempre concluía, não está no dinheiro que guardamos, mas no respeito e na felicidade que compartilhamos com aqueles que fazem parte da nossa jornada. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, ativar o sininho e deixar seu like.